Depois que Yefim Pietrovitch morreu, Alyosha ainda permaneceu 2 anos no colégio da província. Quase imediatamente após a morte de Yefim Pietrovitch, sua inconsolável viúva viajou para a Itália por um longo período com toda a família, formada apenas por pessoas do sexo feminino. E Alyosha foi para a casa de duas senhoras, parentas distantes de Yefim Pietrovitch, que nunca vira antes, e em condições que ele mesmo não sabia quais seriam. Era também seu traço, até muito peculiar, o de nunca se preocupar em saber as expensas de quem vivia. Ou seja, não se preocupava com dinheiro, com esses aspectos mais mundanos da coisa. Nisso era o oposto total do seu irmão mais velho, Ivan Fyodorovitch, que passara os 2 primeiros anos da universidade na penúria, sustentando-se com o seu trabalho depois de sentir amargamente desde a infância que vivia a expensas de seu benfeitor. Então perceba, Ivan é o oposto de Alyosha no sentido que ele a todo momento está se preocupando com o dinheiro, né? Quando tem alguém ali que o ajuda, ele está se preocupando que ele está vivendo às custas dos outros. Quando ele está vivendo às custas de si mesmo, é claro, ele sente a falta desse dinheiro, né? Então ele foca muito em dinheiro. Bom, aí a gente pode pensar, claro, ele precisa, né? Bom, durante o tempo que ele estava protegido pela família, nem tanto, né? É de crer, porém, que não se podia julgar com muita severidade esse estranho traço do caráter de Alexei, porque qualquer um que mal começasse a travar o mínimo conhecimento com ele e se deparasse com uma pergunta a esse respeito, já teria como certo que Alexei era aquele tipo de jovens que se pareciam com os Yurodivy. Vamos lá, vou tentar pronunciar isso aqui. Yurodivy. O que é um Yurodivy? Yurodivy é o plural de Yurodiv, né? Termo que comporta os seguintes sentidos. 1. Tipo atoleimado, esquisitão, pessoa juridicamente irresponsável, né? Então, você não precisa responder pelos seus atos, né? Mas também pode ser, entre os religiosos do norte da Rússia, pedinte, louco com dons proféticos. Isso é extremamente interessante a respeito da cultura russa. Eu acho que quando nós entrarmos no mosteiro, né, nós vamos conhecer mais, se eu não me engano, sobre esse tipo de pessoa, né? Então, Alexei era daquele tipo de jovens que se pareciam com os Yurodivy. E que se de repente calhasse de lhe cair nas mãos até mesmo uma verdadeira fortuna, não teria dificuldade de cedê-la ao primeiro pedido. Fosse para uma boa causa ou talvez até a um espertalhão que lhe pedisse. Aliás, em linhas gerais, era como se ele não tivesse nenhuma noção do valor do dinheiro, não no sentido literal, é claro, né? É claro que ele sabia que 10 rublos comprava tal coisa, mas era simplesmente secundário, em posição 25ª posição no nível de hierarquia. É dinheiro, então tá bom, você perdeu uma pequena fortuna, você perdeu 1.000 rublos. Tá bom, perdi, vou fazer o quê? Quando lhe davam dinheiro para pequenas despesas, que ele mesmo nunca pedia, ou ficava semanas a fio sem saber o que fazer com ele, ou o esbanjava, e o dinheiro sumia num piscar de olhos. Piotr Alexandrovich Miusov, lembre-se que o Piotr Alexandrovich Miusov é aquele primo, né, que cuidou do Dmitri, né, o revolucionário, a gente já conversou sobre ele.
Piotr Alexandrovich Miusov, homem muito melindroso quando se tratava de dinheiro e da honestidade burguesa, certa vez pronunciou o seguinte aforismo após observar Alyosha. Está aí, talvez, o único homem no mundo que a gente pode deixar sozinho e sem dinheiro numa cidade desconhecida de 1 milhão de habitantes, que ele de maneira nenhuma sucumbirá ou morrerá de fome e frio, porque num abrir e fechar de olhos lhe darão de comer, num abrir e fechar de olhos lhe darão guarida, e se não lhe derem, ele mesmo arranjará guarida num abrir e fechar de olhos. E isso não lhe custará qualquer esforço ou qualquer humilhação, e ele não será nenhum fardo a quem lhe der guarida, mas, ao contrário, talvez achem isso um prazer. Isso é uma coisa fantástica, né? Cabe a você pensar se isso daqui é só uma historinha ou se isso pode acontecer realmente, né? Bom, nós não podemos ignorar que Alyosha é um monge, ou quer se tornar um monge, né? Então é claro que a religiosidade aqui é muito importante. Eu acho tão estúpido, né? Quem pega um livro como Dostoiévski e aí vai desviando de todos os assuntos religiosos, né? E aí pega todo um outro viés. Por exemplo, o viés político, o viés social, esse tipo de coisa, o viés psicológico, né? Você pode até fazer essas coisas se forem pertinentes aqui, mas é claro que o viés tem que ser dado pelo livro, é o livro que te dita essas coisas. Então, tentando mergulhar nesse mundo de Alyosha, nós não podemos esquecer aquele versículo em que Jesus fala: olhai o lírio dos vales. Então, basicamente, estou parafraseando, né? Jesus fala: olha, vocês homens de pequena fé, hein? Aguentar vocês é difícil, né? Olha para essas flores aqui, né? Estavam andando lá, tinha um monte de flor, os lírios. Olha para essas flores aqui, né? Essas flores aqui não é considerado mais ou menos porcaria por todo mundo. Hoje tá aqui, bela, amanhã eles cortam, jogam, vai pro fogo, vira feno, sei lá o que, né? E no entanto, Deus não cuida delas. No entanto, elas não se vestem com uma glória maior do que as vestes de Salomão, o rei mais rico que existiu em Israel. Olha para esses passarinhos aqui, olha, eles não trabalham, eles não ficam pensando sobre plantar e colher, eles não têm... É claro, eles trabalham no sentido de eles caçam insetos, mas eles não têm toda essa preocupação ampla, né? Então eles não fazem toda essa história de fazer uma plantação e planejar e tudo mais. No entanto, Deus não faz com que eles sempre tenham apoio, né? E aí, basicamente, Jesus fala: e vocês, homem de pequena fé, ficam aí se preocupando com porcaria, com mixaria, né? Vocês não tem coisa mais importante para se preocupar, para ficar se preocupando aí com mixaria? E aí, é claro, uma pessoa, vamos supor que você acredite no versículo, você vai falar: tá bom, tá, né? Tá bom, vou fazer isso, vou me preocupar só com o que é importante. Aí eu quero ver o que vai acontecer, né? E aí, pelo menos para Alyosha, eu não tô respondendo pergunta nenhuma, não tô falando que você vai ter um milagre, você vai largar o teu emprego aí, sei lá, isso daí é a tua vida. Mas o que eu sei é desse personagem. Para Alyosha, parece que por mais que não tivesse nada, simplesmente as coisas iam acontecendo. Ele não vai precisar se humilhar, ele não vai precisar passar necessidade, as coisas simplesmente vão acontecendo, né? E aí, é claro, como eu falei, não tem como não ficar com esse versículo em mente. Olhai os lírios dos vales, né? De alguma forma, ele sobrevive, né? É claro que isso, a contraparte disso, isso geraria um desespero muito grande em qualquer um de nós, né? Como assim? Eu tô aqui nessa cidade, e o que vai acontecer? O que eu vou comer amanhã? Como assim? Só que Alyosha não se preocupava com isso. Alyosha estaria nessa cidade sem um tostão e ele não ficaria preocupando: nossa, mas daqui uma semana eu vou morrer de fome? Não. Ele simplesmente continuaria com a vida dele e amanhã, no café da manhã, apareceria comida. Apareceria um pouco de comida, depois, ou sei lá, não consegui tomar o café da manhã, o almoço estaria lá, né? É difícil viver como Alyosha viveria, né?